Olá, pessoal! Você está observando que a cada vez que passa, menos pessoas estão aceitando aquela velha e antiga ordem do trabalho? Eu estou me referindo aí o fim da escala 6 por 1. Prova disso? Olha ao seu redor, no supermercado, a quantidade de caixas vazios que tem. Pois bem, gente, ao longo desse vídeo aqui, eu vou responder essas perguntas aqui. O que aconteceu que aquela antiga ordem 6 por 1, a velha escala 6 por 1 está quase que morta? E a outra pergunta que eu vou responder ao longo desse vídeo, qual o futuro dos empresários? Pois bem, gente, são perguntas que eu vou responder ao longo desse vídeo, além de, claro, outras. Isso aqui foi só para destacar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. E vou seguindo adiante, porque eu vou começar de uma forma bem interessante, fazendo uma comparação com anos anteriores e o presente. Para o quê? Para fazer a comparação. Como é que funcionava o mercado de trabalho naquele período e como está funcionando agora, atualmente. Pois bem, volta ali para a década de 80, 90, 2000. Pergunta para o seu pai, para o seu avô, ou talvez você mesmo tenha presenciado isso. Como é que funcionava a ordem do mercado de trabalho naquele momento? Um pro- um- Você de um lado, um empresário que tinha todo o poder sobre tinha total poder sobre o mercado de trabalho. Era uma jornada de trabalho rígida, inflexível. Na outra ponta, você tinha o candidato, totalmente vulnerável. O funcionário, o candidato, ele podia exigir, porque a balança estava totalmente desequilibrada. Qual era, qual era a saída dele? Ou você aceita ou vai ficar sem renda, porque afinal de contas, ele tinha as despesas para pagar, diga-se aluguel, família e assim por diante. A gente vivia naquele momento uma base totalmente desequilibrada. E questionar o mercado de trabalho, questionar o empresário, era impensável. Pois bem, isso aqui agora tudo mudou. Por que mudou? Mais ou menos a partir de 2010, mais ou menos, gente, mais ou menos esse período, tá? 2010, 2015, enfim, né? Uma, uma palavrinha, uma grande aliada entrou em cena e que mudou tudo. Que aliada foi essa? A tecnologia. A tecnologia, gente, ela veio para dar equilíbrio àquela balança. Totalmente desequilibrada, ela veio para dar equilíbrio. Pois bem, ela criou algo que jamais existia anteriormente. Ela criou o quê? As outras formas de trabalho, as outras alternativas ao mercado de trabalho. Como, por exemplo, aí, Uber, iFood, 99, as redes sociais. Quantos YouTubers você vê por aí que, se for verdade ou não, mas estão ganhando muito bem. E sem falar dos aplicativos também, né? Diga-se Uber aí, né? E também aqueles corajosos que resolvem empreender. O que tem em comum esses públicos que trabalham com aplicativo, redes sociais, diga-se os influencers, né? E os empreendedores? O que tem em comum todos eles? Eles descobriram que eles não precisam seguir aquela velha escala 6 por 1. Que na verdade essas alternativas no mercado de trabalho criado pela tecnologia está dando mais poder financeiro para eles. Ou seja, aquela salário que ele recebia naquela velha ordem 6 por 1, velha escala 6 por 1, agora eles não precisam mais trabalhar na escala 6 por 1 para ganhar a mesma coisa, ou então melhor ainda superior. Em outras palavras, o que ele ganhava naquela velha ordem rígida da escala 6 por 1 e o que ele ganha atualmente é igual ou superior àquela velha ordem. Compreenderam, gente? Basicamente foi isso que está levando o que? A morte da escala 6 por 1. Perfeito, gente? Deu uma certa equilibrada nesse período. Beleza. Digamos que a escala, gente, 6 por 1 ainda existe na lei, ainda existe na CLT, mas na prática, gente, ela está praticamente liquidada. Está liquidada por o seguinte motivo. Porque a trabalhadora, começou a fazer a seguinte conta, começou a ter o seguinte raciocínio. Poxa vida, será que vale a pena eu viver só para trabalhar? Bom,
Vamos pensar um pouquinho. Se você fosse entrar naquela escala 6 por 1, se você fosse viver aquele período anterior, bom, você podia até aguentar ali, você podia até administrar ali por mais ou menos 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. Mas com o tempo, sua esposa, a sua esposa, poderia começar a questionar. Os seus filhos também que questionar. Poxa, a gente não tem mais tempo livre com o papai. Você não tem mais tempo livre com minha esposa. Não tem mais tempo livre para mim. Ou seja, ia ver aquela certa cobrança por tempo. Porque só vivia trabalhando na escala 6 por 1. Ou seja, não tinha descanso, não tinha tempo livre, não tinha liberdade. Perfeito? Então, na prática, gente, ela acabou. Ela ainda existe ainda. A pergunta é, e aí, será que o trabalhador venceu? Digamos que sim. Porque é o seguinte, o que o candidato, o que o público procura, não é mais o dinheiro. Claro, o dinheiro continua sendo muito importante. Mas ele não é o único fator que vai determinar aonde que vai ser empregado. O que o trabalhador está buscando agora, o que que é? Além do dinheiro, né, que é uma melhor qualidade de vida, flexibilidade, menos rigidez e o melhor tempo livre, diga-se com ele ou para a família. Então, vamos começar a pensar, empresário, que os tempos mudaram. E quando se fala que os tempos mudaram de verdade mesmo, porque o empresário está desesperado. Está desesperado, mas não porque não tem mais ninguém para trabalhar, não é porque o brasileiro está preguiçoso, é porque o brasileiro encontrou uma outra forma de ganhar dinheiro, de obter renda. Aquele empresário que continua com a mentalidade atrasada, lamento, vai faltar mão de obra e ainda vai ter muitas vagas para ser preenchido. Então, toma cuidado, porque aquele empresário que não se adaptar vai ter sérios problemas. Aquele empresário que tiver com mentalidade atrasada, que pensa que ainda tem o controle sobre o funcionário, vai ter seríssimos problemas, certo? Vai faltar mão de obra para ele e mais vagas para ser preenchido. Perfeito? E eu até acabei aqui me adiantando, mas basicamente, quem é que vai sobreviver? Se o empresário, como já te adiantei, se o empresário não mudar a mentalidade, com certeza ele vai ficar com muitas vagas em aberto. E aí, o mercado do trabalho nunca mais vai ser o mesmo, gente. Qual vai ser as tendências do mercado do trabalho? Qual vai ser as tendências? Menos rigidez, não por lei, sabe? Não por lei, e sim porque é uma realidade nova do mercado de trabalho, provocado principalmente pela tecnologia. Tem consequências? Sim, gente. Tudo que se mexe no mercado financeiro, na economia, no mercado de trabalho, tem consequências sim. Mas depende para onde que você olha. Se você olha para o grande empresário, ele vai pensar da seguinte forma: ah, é? Você está exigindo mais? Pois bem, os custos vão subir. Portanto, pessoas como você, como eu, é que iremos pagar o preço. Isso vai gerar o quê? Inflação. E isso sem falar do quê? Na tecnologia. Ou seja, aquele empresário que tem mais poder de mercado vai começar a ver, vai fazer o quê? Investir em tecnologia. Vai começar a fazer uso da IA, ou seja, da inteligência artificial. Com essas palavras, ele vai começar a reduzir a sua dependência do funcionário e para colocar mais tecnologia. É claro que você aí não vai ver isso aí com nitidez. A imprensa não vai mostrar isso aí, porque vai ficar muito feio para o empresário dele demitir em massa, fazer uma demissão em massa. Porque se isso chega na empresa, vai ficar muito feio para isso aí. Mas o que vai acontecer? Vamos imaginar que tem 4 funcionários numa empresa. Vamos imaginar que desses 4 funcionários, um pede demissão ou 2 pedem demissão. Esses 2 pedidos de demissão não vai ser reposto. Ao contrário, vai ser substituído por tecnologia. E aí, claro, né? Isso aí vai continuar a ser cada vez mais presente na cabeça do grande empresário. Só que em outra ponta, nem tudo são mar de rosa. Na outra ponta, o pequeno empresário é que vai sofrer. Se ele aumenta o preço,
vamos imaginar aqui dois cenários. Se ele aumentar o preço, ele vai perder espaço no mercado. O cliente vai embora e, consequentemente, ele vai ter que abaixar as portas. Mas, por outro lado, se ele souber pensar e souber se adaptar, ele vai conseguir sair na frente de muitos empresários que estão na mesma caminhada que ele, só que ele usou a cabeça. Ele soube usar as alternativas, ele soube usar tecnologia, ele soube dizer o seguinte, ele soube pensar da seguinte forma: eu não sou um grande empresário, mas eu tenho que me movimentar. Se eu não me movimentar, se eu não usar a cabeça, eu fecho as portas. Beleza? Então, gente, vamos encaminhando aí para nossa conclusão. Eu queria fechar esse vídeo com a seguinte explicação. A escala de trabalho 6x1, ela não acabou. Ela mudou. Ela está acabando na prática, porque a própria população escolheu isso aí. O mercado de trabalho mudou. A grande pergunta que eu quero fazer a vocês é essa daqui. A grande pergunta é: até que ponto o empresário vai fingir que nada está acontecendo? Até que ponto o empresário vai fingir que nada está acontecendo e que nada mudou? Até que ponto ele vai continuar com aquela mentalidade rígida, atrasada? Até que ponto? Só que, por outro lado, o candidato, você, os trabalhadores, as trabalhadoras, já perceberam a mudança e já colocaram ela na prática. Agora resta saber se o empresário vai colocar na prática também e quando. Perfeito, gente? Pois bem, gente. Esse aqui era o tema que eu queria passar a vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o que aconteceu para que mudasse, para que fosse liquidada a escala 6x1. O que aconteceu? E quais eram as consequências para o empresário e para a economia? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham curtido aqui o tema do assunto. Gente, se vocês curtiram o assunto, se inscreva no canal, gente. Dê sua curtida, me siga no Instagram, perfeito? Recomende esse tipo, compartilhe esse tipo de assunto com as pessoas e com alguns empresários e, por que não, com o seu chefe. Compartilhe com os públicos que as pessoas vão ter que entender, os empresários vão ter que entender que os tempos mudaram. Perfeito, gente? Gente, até o próximo vídeo. Tchau!